Boa noite, pessoal. É a professora Eliane falando. Nós vamos revisar um pouquinho sobre álgebra, tá? Iniciando por expressões numéricas. A gente já trabalhou, inclusive, né? Expressões numéricas, então, são o quê? Conjuntos de números que sofrem operações matemáticas com uma ordem de operações pré-estabelecidas, tá? Então, há uma prioridade nessas operações. E que operações são essas? Tá? São, então, as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Tá? Elas devem ser resolvidas na seguinte ordem. Primeiro, potenciação e radiciação, depois, multiplicação e divisão, depois, adição e subtração. Por último, então, a gente vai realizar as somas e as diferenças sem uma prioridade entre elas, ou seja, vamos resolver na ordem que elas aparecerem, tá? Também, nós vamos ter, nas expressões numéricas, uma parte da expressão que pode ter prioridade em relação às outras. Essa parte que tem prioridade, ela vai ser separada por parênteses, por chaves ou por colchetes, tá? E essa prioridade é a seguinte: primeiro parênteses, depois colchetes e depois chaves, tá? Por último, então, nós vamos resolver as operações dentro das chaves, tá? Na ordem das operações que a gente já viu. Ainda um exemplo bem completo, temos chaves, temos colchetes e temos parênteses, tá? Então, lembrando que esses símbolos representam uma parte da expressão que tem prioridade sobre as outras. Primeiro os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves e, por último, o que estiver fora das chaves também, tá? Também há uma prioridade nas operações. Primeiro, vamos resolver as potências, tá? Dentro do parênteses, vejam que a gente vai ter a subtração, a divisão e a potência. A nossa prioridade, então, primeiro, dentro desse parênteses, que apresenta várias operações, vai ser a potência, certo? No segundo parênteses, nossa prioridade vai ser a raiz quadrada. Então, na segunda linha, eu vou copiar como está, mas eu vou, então, resolver primeiro potências e raízes. 10 elevado ao quadrado, então, 100 raiz de 4, 2. Foram as operações que eu fiz. Na terceira linha, a operação prioridade vai ser a divisão. Veja que eu tenho subtração e divisão. Aqui eu tenho divisão e subtração também, tá? Então, eu vou copiar direitinho, como aparece aqui. Mesmo estando dentro do parênteses, eu primeiro vou resolver a operação de divisão. Então, olha lá. Prontinho. 100 dividido por 100 é 1, tá? Aqui. 16 dividido por 2 é 8. Ainda não consegui eliminar o parênteses. Eu tenho mais uma operação para realizar dentro desse parênteses, que é a subtração. No outro parênteses também. Então, olha lá. 7 menos 1, 6. 8 menos 4, 4. Estou quase terminando. Depois, para eliminar esses parênteses, eu vou colocar lá 6 mais 4, está dentro do colchetes, que vai ser 10. O restante, ó, copiei tudo igualzinho. 10 elevado ao quadrado é quanto? 100. Foi a única coisa que eu resolvi. Agora, eu tenho só chaves, Então, como só tenho uma operação dentro das chaves, a operação de adição, posso resolver tudo de uma vez só. 125 vezes 3, que vai ser igual a 375. Só ter calma, paciência e resolvendo com cuidado, que vai chegar ao resultado correto.
Depois, nós podemos ainda ver sobre as expressões algébricas, né? O que são as expressões algébricas? Elas vão ter uma parte, né, que é escrita por letras ou denominadas, né, variáveis, certo? E essas letras, elas são conhecidas também, tá, como expressões literais. As letras constituem a parte variável das expressões, tá? Pois essas letras elas podem assumir qualquer valor numérico. Por exemplo, 2x menos 5, o valor do x está indefinido, eu não conheço o valor de x, né? X pode valer qualquer valor. 3a mais 2y, não sei o valor de a e nem de y. X ao quadrado mais 7x. 5 mais x menos, eu tenho um parênteses, 5x menos 2. E aí, 10y menos 10x. Também não sei, não conheço o valor de y e nem de x. E por último, a ao quadrado menos 2a mais b ao quadrado. Não conheço o valor de a e não conheço o valor de b. Não consigo, então, ter um valor definido para essa expressão, né? Lembrando que agora estamos falando de expressões algébricas. Dentro das expressões algébricas, eu posso ter o valor numérico, né? O que seria isso, então? São valores obtidos pelas expressões ao substituir as variáveis literais pelos valores numéricos. Por exemplo, se eu tenho lá b, que x e y, né? Onde 3 vezes x mais 2 vezes y é a minha expressão algébrica, e eu tenho os valores de x é igual a 8 e y é igual a 4, eu posso substituir nessa expressão os valores de x e os valores de y. Então, como que vai ficar? X é 8, y é 4, então eu vou ter 3 vezes x, 3 vezes 8, mais 2 vezes y, 2 vezes 4, né? Lembrando que para resolver tem uma prioridade, né? Nas operações. Primeiro, multiplicação. Então, vou lá, 3 vezes 8, 24, 2 vezes 4, 8, e só depois eu vou realizar, então, a soma, tá? Então, o valor numérico dessa expressão algébrica é 32, certo?